Olá, você vai aprender nessa série de vídeos como ensinar o plano da salvação, a história de amor mais linda que a humanidade já presenciou e já ouviu falar, ou seja, a história de amor de um Deus pelo ser humano. É um evangelismo bem criativo, você vai aprender a como ensinar, né, através de um estudo bíblico, de uma pregação e até de um bate-papo com seu amigo, numa mesa de um café, como ensinar essa história de amor de uma forma muito criativa. Eu vou deixar livre para você o PowerPoint para você baixar na descrição desse vídeo. Peço a Deus que lhe abençoe, que use você no compartilhamento dessa história extraordinária. Olá, eu sou Clailton Luiz e eu quero compartilhar nesse vídeo com você o guia definitivo para você entender tudo sobre o plano da salvação e também poder ensinar isso a qualquer pessoa, até aqueles que nunca ouviram falar ou nem acreditam em Deus. Esse é um material que eu tenho muito orgulho de poder compartilhar, porque há mais de 25 anos eu aprendi com um senhor chamado Don Dixon, um americano, quando veio aqui para Florianópolis, e ensinou no formato de desenho como explicar o plano da salvação. E a partir daquele momento eu vi a ficha cair e eu entendi de forma simples e clara o grande amor de Deus pela humanidade e o que realmente o Senhor fez por nós. Então, é com muito orgulho que eu compartilho com você esse material e mais ainda, tá? Vou te deixar um presente aqui. Você vai poder baixar aqui na descrição. Você vai ter um link para você baixar o PowerPoint para você poder ministrar esse treinamento a qualquer pessoa. Eu e minha esposa fazemos isso há muitos anos. A gente, quando somos convidados, oferecemos a oportunidade de falar do plano da salvação, falar do amor de Deus, do sacrifício de Jesus na cruz, eu sempre levo esse material. Eu tenho ele em PDF no meu celular, eu tenho em PowerPoint, eu já ministrei esse treinamento em qualquer lugar, tomando um café com um estranho, dentro de um avião, em todos os lugares em que eu tive oportunidade de falar do plano da salvação. Então, eu vou compartilhar a tela do meu computador com você e vou explicando como funciona. Se você nunca ouviu falar, se você não é um cristão, né, você vai ter agora a oportunidade de ver o que realmente Deus fez por você, de uma forma talvez como você nunca ouviu antes. E se você é um cristão, você vai ter a oportunidade de aprender a compartilhar essa mensagem. Ok? Espero que Deus realmente lhe abençoe muito e que esse material possa chegar ao maior número de pessoas possível. Bom, vamos lá então? Olha só, a nossa vida, eu gosto de associar ela como um grande teatro. Imagine você chegando em uma peça de teatro cujo espetáculo já está em andamento. Você não sabe se chegou no primeiro, no segundo ou no terceiro ato da peça. Portanto, você começa a perguntar para as pessoas ao lado e as pessoas começam a se irritar com você. Porque você está atrapalhando, está falando, cochichando, as pessoas começam a reclamar. É assim que acontece com cada um de nós, ou aconteceu com cada um de nós quando chegamos nesse mundo. Esse mundo é a grande peça teatral na qual nós estamos inseridos. Mas a gente entra nesse mundo achando que nós somos os espectadores, como esse cara que chega na peça de teatro com a peça iniciando. Então ele começa a perguntar: quem é o mocinho? Quem é o bandido? Quem é aquele personagem lá? E as pessoas se irritam com você. Para de cochichar. Você está atrapalhando o espetáculo. Né? Então, às vezes, nós somos aquela pessoa que estamos atrapalhando a vida das outras pessoas. Nós não sabemos qual a nossa fala. Né? Nós não sabemos o que está acontecendo com esse mundo. E aí você começa a fazer perguntas. Mas o que está acontecendo? Eu não estou entendendo. Né? A peça tá acontecendo lá e eu não estou entendendo a história. E toda a história, toda a peça teatral, todo o filme, né, toda a história, os profissionais dividem em três atos, em três momentos. Né? O primeiro ato, o segundo ato e o terceiro ato. Eu já vou te explicar como é que funciona isso. Mas o pior de você chegar atrasado, né, chegar numa peça teatral, num espetáculo, em andamento e não entender a história, pior do que isso
é se você é um dos personagens dessa história. Agora imagina esse cidadão que está sentado na cadeira, lá na poltrona assistindo a peça, de repente ele sai dali e ele aparece no meio do palco. Ele agora é um dos personagens. Se ele já estava perdido como espectador, ele agora está mais perdido ainda como um dos personagens. Agora, toda a plateia está assistindo a peça da qual ele é um dos personagens. E daqui a pouco um dos personagens interagem com ele e ele não sabe o que responder. Então os personagens começam a cutucá-lo. Vai lá, tua vez agora, deixa. Os atores começam a cutucar, né? Tá todo mundo assistindo. E você não sabe qual é a deixa, qual é a tua fala. Você não sabe o que você vai dizer. E aí o espetáculo começa a ficar feio, né? Todo mundo começa a ficar desconfortável. A nossa vida pode ser comparada a essa peça teatral cujo personagem entrou na peça sem saber as suas falas, sem conhecer o script, sem saber o que aconteceu no primeiro ato, sem saber o que aconteceu no segundo ato, e talvez no terceiro ato, que é o ato onde as maiores decisões vão acontecer, as falas mais importantes acontecem, você não sabe o que dizer. Seria terrível, né? Mas eu vou te dizer uma coisa mais ainda. Além de você ser esse personagem que entrou na peça, que não conhece o script, né? E não sabe em que momento, em que ato você está, você é o personagem principal dessa peça, desse teatro chamado vida. Agora, você é o personagem principal, você está no terceiro ato da peça. O primeiro ato é o ato onde se apresentam os personagens, você vai conhecendo a história. O segundo ato é onde se desenrolam os principais problemas, as coisas mais tensas de uma história. E o terceiro ato é o momento mais decisivo, onde se vai começando a ter os desfechos, né, da história. E você está no terceiro ato, cujas tuas falas são muito importantes, decisões precisam ser tomadas e você não sabe qual é a tua fala, você não conhece o script. E aí a peça começa a desandar, a história começa a ficar esquisita, a plateia começa a reclamar, a vaiar, enfim, e aquela grande história começa a ser uma história trágica, ou confusa, sem sentido. Dá para entender como é que é a vida para muitas pessoas? Nós chegamos nesse mundo, não sabemos nada do que aconteceu no primeiro ato, não sabemos nada do que aconteceu no segundo ato. Veja só, todos nós, você que está me assistindo agora, todos nós, quando viemos a esse mundo, o primeiro ato já aconteceu. O primeiro ato é tudo aquilo que aconteceu antes desse mundo existir. Já havia uma história. O segundo ato é o que aconteceu nesse mundo, uma grande história de amor aconteceu aqui. Um Deus veio a esse mundo, resolveu um problemão dos personagens que fazem parte desse teatro chamado vida. Estamos agora no terceiro ato desse teatro chamado vida, cujas maiores decisões você precisa tomar. Mas se você não conheceu o que aconteceu no primeiro e no segundo ato, dificilmente você vai saber o que decidir no terceiro ato. E o melhor ainda é que Deus nos deixou um script. Nós podemos ler esse script e entender tudo, toda a história. Por isso a nossa vida pode ser comparada a um teatro. E você está nessa peça. E você é o ator principal dessa peça. Eu vou te ensinar aqui, nessa série de vídeos, como você entender tudo o que aconteceu tudo no primeiro, no segundo ato, e como você ter as melhores falas, como você tomar as melhores decisões no terceiro ato do teatro da tua vida. Ok? Então vamos lá? Eu amo essa analogia, né? Ela faz muito sentido, tem muito a ver. É por isso que as pessoas estão perdidas aí nesse mundo, as pessoas não estão entendendo o que aconteceu, o que está acontecendo, né? E elas precisam de ajuda. Nós precisamos entender então o que aconteceu no primeiro e segundo ato
para entendermos nosso papel e atuação no terceiro ato. Ok? Faz sentido para você. Eu não sei como agir no terceiro ato. Eu não entenderia ninguém, nem quem está assistindo vai entender. Você pegar um filme pela metade, né, é difícil a gente, né, alcançar aí a história, né? Então vamos lá. Nesse primeiro vídeo eu quero explicar para você o que aconteceu no primeiro ato, de uma forma bem resumida, bem simples, tá? E o que aconteceu no primeiro ato também está no script da peça, do teatro da vida, tá? A Bíblia, né, as Escrituras Sagradas, está lá. Eu vou dar uma resumida para você, tá? De uma forma bem simples, né, para você entender. E lógico, dependendo aí do teu conhecimento sobre o script da vida, você vai ter uma habilidade muito maior para falar sobre isso, falar do que aconteceu no primeiro ato, tá? Mas vou falar de um jeito simples, levando em conta que tem pessoas que não conhecem o script, as Escrituras, que não conhecem o plano da salvação, e eu vou me direcionar a elas, tá? Para tentar atingir essas pessoas e poder explicar para elas o que aconteceu no primeiro ato. Primeira coisa, ó, já existia a vida antes da existência da Terra. Olha só. Antes do mundo, esse mundo existir, o planeta Terra, com os habitantes, né, os seres humanos aqui existirem, já existia vida antes dessa existência. Então, eu não sei de quantos milhares de anos eu estou falando aqui, mas já existia. A Bíblia diz que já existia vida, Deus já existia e Deus tinha seres celestiais, existia milhares de seres, anjos, eu não sei que tipos de seres haviam, mas já existia vida, já existia adoração a Deus, já tinha uma existência eterna, né, como tem ainda hoje, e havia toda um trabalho de adoração a esse Deus que criava e cria, né? Fica imaginando assim que Deus estava criando ainda muitos outros planetas. Imagino que Deus continua criando ainda, né? Muitas galáxias, muitos universos, né? Até pouco tempo a gente achava-se que existia um universo, agora chama-se multiverso, porque existem muitos universos, né? E a gente nem sabe, né, quantos existem, e acredito que Deus continua criando e criando e criando. É um Deus criador, um Deus que organiza o caos. Então havia uma existência, né, já antes da existência da Terra, e a Bíblia fala que havia muitos seres celestiais, né, e havia uma organização, e tinha um ser escolhido por Deus para fazer toda essa gestão dessa adoração a Deus. Era um ser magnífico, poderoso, né? A Bíblia fala um ser lindo, extraordinário, dotado de uma inteligência sobrenatural. O nome era Lúcifer. O problema é que esse ser começou a encher o coração de orgulho, a se achar bom demais e desejar para ele um pouquinho dessa adoração, né? Nada diferente do que você já sentiu ou sente, né, em determinados momentos da sua vida. Poxa, as pessoas, sou bom no que eu faço, ninguém me elogia, ninguém me agradece, ninguém me dá a honra. Então ele começou a sentir esse desejo. E a partir desse momento, a Bíblia diz que ele começou a fazer a cabeça de 1/3 dos anjos no céu para adorá-lo e se voltar contra Deus. Enfim, esse ser, Lúcifer, cria uma rebelião no céu e chega ao ponto de ter uma grande batalha, uma grande guerra no céu, porque ele queria destronar Deus. Ele queria realmente, olha o ponto em que chegou esse ser, ele queria realmente tirar Deus do trono. Então há uma grande batalha nos céus, né? E olha só o que diz a Bíblia. Em Ezequiel 28, 14, 16. Eu fiz de você um anjo protetor, com asas abertas. Você vivia no seu monte santo e andava pelo meio de pedras brilhantes. A sua conduta foi perfeita desde o dia em que foi criado, até que começou a fazer o mal.
Você ficou ocupado, comprando e vendendo, e isso o levou à violência e ao pecado. Por isso, anjo protetor, eu o humilhei, e eu o expulsei do monte de Deus, do meio das pedras brilhantes. Em Ezequiel 28:17, você ficou orgulhoso por causa da sua beleza, e a sua fama o fez perder o juízo. Então eu o joguei no chão, a fim de servir de aviso para os outros reis. Então, Lúcifer e uma terça parte dos anjos no céu foram expulsos daquele ambiente eterno, maravilhoso, de paz, e foram expulsos de lá. Apocalipse 12, versículo 4 e versículo 8. Com a cauda ele arrastou do céu a terça parte das estrelas e as jogou sobre a terra. Mas o dragão foi vencido, e por isso ele e os seus anjos não puderam mais ficar no céu. Apocalipse 12, 7 e 9. Depois houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, que combateu junto com seus anjos. O enorme dragão foi lançado fora do céu. Ele é aquela velha cobra chamada Diabo ou Satanás, que leva todas as pessoas do mundo a pecar. Ele foi jogado sobre a terra e os seus anjos também foram jogados junto com ele. Então veja só, Lúcifer começou a ser chamado agora de Diabo, o pai da mentira, e levou com ele um terço, é muito, dos anjos que agora são demônios, foram expulsos da eternidade, do céu, do ambiente onde o Senhor, né, Deus e os outros anjos habitavam, foram expulsos de lá, vagando aí pelo que muitos chamam de a quarta dimensão, vagando por aí. E agora também aqui na Terra, né? A intenção deles nós vamos entender mais tarde. Isso ainda faz parte aqui do primeiro ato, tá? Então entenda isso. Olha tudo o que aconteceu nessa história, nesse teatro chamado Vida, que talvez você não sabia. E por que é importante eu saber isso hoje, Cleiton? Calma. Muitas decisões agora, no terceiro ato, você vai tomar levando em conta o que aconteceu nessa história, nesse momento, no primeiro ato. Mas calma, tem mais coisas ainda acontecendo. Agora imagine, né, tudo o que aconteceu no céu, depois dessa grande batalha, né, o alvoroço que aconteceu lá, e Deus, né, que estava criando outros universos, criando galáxias, né? E de repente Deus agora volta-se para esse universo, onde nós estamos, e resolve criar um planeta, né? Criar talvez um sistema solar, e depois ele ou Deus estava criando isso, né? Desculpe aí a minha imaginação. E aí Deus começa a criar um planeta. Começa a criar esse planeta e dá a esse planeta algumas características que não há nos outros. Características que podem colocar vida nesse planeta. E começa a criar esse planeta, né? Como a gente vê ali em Gênesis, né? A criação do mundo, Deus separa, né? O caos ali, organiza o caos, né? E cria o mar, separa ali o firmamento e coloca seres vivos naquele grande aquário, começa a colocar animais, aves, né? E começa a organizar esse sistema e colocar vidas. E os anjos todos assistindo e aqueles que foram expulsos também ali. O que está acontecendo? Ele está fazendo nesse planeta aqui algo que a gente nunca viu nos outros, né? Nas outras estrelas. O que é isso? Tem coisas se mexendo aqui. Tem seres que a gente nunca viu antes. Ele está criando. Ele está dando corpo para esses seres. Porque os anjos não têm corpo. São espíritos. E Deus começa a transformar matérias e botar nessas matérias, né, vidas. E de repente, Deus faz ali junta um monte de barro e cria ali um boneco e coloca dentro desse boneco vida. Esse boneco, além de ter vida,
tem agora também uma inteligência, uma alma, e começa a se mover. Ele tem também agora um corpo físico, algo que os anjos não têm, e só que esse corpo agora se move, esse corpo sente um prazer, bebe água, se alimenta, come uma fruta, começa a ter coisas que nunca os anjos tiveram. E de repente esse ser começa a ser aí, se torna a menina dos olhos de ouro desse Criador. E Deus começa a conversar com esse ser e dá um nome a ele, chama de Adão. Tem momentos com esse ser, a Bíblia diz que todo finalzinho da tarde Deus ia até o jardim do Éden. Aliás, nesse planeta cria um jardim especial para esse ser morar, para Adão, e a Bíblia diz que ao finalzinho da tarde Deus todos os dias ia lá para tomar um cafezinho da tarde com Adão, passar um tempo com ele, abraçá-lo, ter um momento de qualidade com Adão, e tem um relacionamento e ama esse ser. E dá a ele o nome, e ainda dá a ele, olha só que coisa interessante, dá a Adão uma responsabilidade, e uma responsabilidade muito parecida com que a de Lúcifer, com que Lúcifer tinha na eternidade, que é de organizar esse sistema, dar nome aos animais, assim como Deus deu nome a Adão, a fazer com que toda essa criação, tudo isso, todo esse sistema, viesse a adorar a Deus. Dá a ele essa incumbência, a mesma de Lúcifer. Agora imagina o diabo observando isso. Aí agora um pouquinho da minha criatividade aqui, da minha imaginação, o diabo olhando isso e ficando com muita raiva. Fui expulso do céu, lá eu não tinha um corpo, agora esse cidadão tem um corpo, ele tem agora a oportunidade de ter prazer, coisa que nós nunca tivemos. Ele dá a ele agora a incumbência que eu tinha lá no céu, né, de fazer essa ministração, de fazer essa gestão, de empreender, dá a ele essa liderança, e eu agora não tenho isso, e o diabo fica com muita raiva e quer destruir tudo isso. E ele tem agora como a grande meta, o grande objetivo dele, destruir este ser, a quem Deus amou muito e ama muito. E Deus sabe disso, porque dá a este ser o livre arbítrio. Eu te amo tanto, que eu não vou não vou fazer você um adorador automático meu. Não vou fazer de você um robô. Eu vou te dar tudo isso aqui. Eu quero que você me adore por livre e espontânea vontade. Assim como também eu tinha feito com Lúcifer. Deus não impediu Lúcifer de se rebelar contra ele. Eu, como um pai, quantas vezes eu já impedi meu filho de fazer determinadas coisas? E olha que eu amo meu filho. Agora, Deus, olha o amor de Deus. Nos ama tanto que deixa a gente mesmo com liberdade até para traí-lo. Então, Deus, continuando as suas obras no universo, cria um ser, a sua imagem e semelhança, e dá a ele um lar especial. O ser humano ocupa o lugar de Lúcifer e tem ainda mais benefícios que qualquer outro anjo jamais obteve. Um sistema para morar, um corpo para habitar e a oportunidade de ter prazeres que nenhum outro anjo obteve. Aí, olha só, em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 28. Aí ele disse, agora vamos fazer os seres humanos. Olha só, vamos fazer, o que significa que havia uma trindade aqui, não é o assunto agora. E serão como nós, e se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e animais domésticos e selvagens, e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Então veja só, terão poder, poderão gerenciar esses seres. E assim Deus criou, veja só, os animais não tinham mais poder do que o homem.
Então Deus deu ao homem essa liderança, né? E Lúcifer vendo isso, né? Assim Deus criou os seres humanos, ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher. E os abençoou dizendo: tenham muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem, e tenham poder sobre os peixes, sobre o mar, sobre as aves. Olha só que coisa interessante. Então Deus criou Adão, e Adão viu que todos os outros animais tinham pares, eram pares, né? Os animais eram casais, e Adão começou a se sentir só, e Deus deu a Adão uma mulher. E eles agora estavam juntos e eles tinham prazer entre eles também. Nunca, até então, nenhum tipo de ser angelical obteve tantos benefícios, tantas outras oportunidades como o homem. E isso deixou muito enfurecido Satanás, porque agora, além de ser expulso, né, dos céus, vagando, eles agora perderam todo aquele benefício, os benefícios que tinham com Deus, que eu não imagino quais são, mas imagino que seriam muitos, agora estavam vagando e vendo agora a menina dos olhos de ouro de Deus, a criação de Deus, tendo benefícios que eles jamais teriam. Por isso, esse assunto para mais tarde, né? Lá para o que a gente vai ver lá no segundo ato, que o inimigo de Deus, os inimigos de Deus, desejam tanto o nosso corpo, tanto usufruir de maneira absurda, né, e drástica o corpo de alguém, porque eles querem muito, desejam muito ter o que a gente tem e não tiveram isso, né, não obtiveram isso. E os abençoou dizendo: tenho muitos filhos, né? Então veja só aqui. Agora a gente pode criar, olha só que coisa, olha o poder que Deus nos dá, muito mais do que Satanás tinha lá no céu, de poder agora também criar. Satanás não podia criar anjos, não podia criar outros seres celestiais, agora a gente pode, nós temos esse poder de criar vidas, de ser coparticipadores, né, da criação de Deus. É muito poder que Deus nos deu. Bom, nós vamos parar por aqui. Te vejo no próximo vídeo, tá? Na segunda parte, para não ficar muito longo esse vídeo. E você poderá baixar aqui no link da descrição. Aqui na descrição vai ter um link para você baixar todo o PowerPoint. Eu vou te explicar cada um dos slides. Você pode dar uma olhadinha no que vem ainda mais à frente, né? Estamos aqui no primeiro ato ainda. E se você gostou desse vídeo, da proposta aqui, eu vou te pedir para que você curta, que você compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível, né? Que você nos siga. Vou estar produzindo muitos outros materiais como esse, para que você edifique-se espiritualmente, né? E possa também edificar outras vidas. Seja bem-vindo ao teatro da sua vida e não esqueça, você é o ator principal e você precisa entender tudo o que aconteceu no primeiro, no segundo, para poder saber o que dizer e o que fazer no terceiro ato. Que Deus te abençoe.